não fez as reformas no sistema educacional para adequá-lo ao cumprimento dos preceitos constitucionais, o que caberia a uma legislação ordinária. Nesse sentido, aí de 87, começou a ser elaborada de forma participativa pela sociedade organizada a proposta da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre elas, surgiram propostas de politecnia no ensino médio, que incorporava na educação tecnológica, e propostas diversas e contraditórias de formação profissional. As forças conservadoras presentes no Congresso Nacional, porém, conseguiram retardar a aprovação da lei e, quando tiveram a conjuntura política favorável, apresentaram um outro projeto de caráter desregulamentador, dentro do espírito neoliberal que passou a dominar o Estado brasileiro a partir de 1990. A partir de 94, ocorre um movimento de retrocesso na concepção da educação profissional e tecnológica e na expansão do desenvolvimento da rede federal. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a educação profissional sofreu uma alteração conceitual abrangente e aparentemente inserida no sistema regular, porém consolidando maior contradição e antagonismo no interior do sistema. De fato, o objetivo parece ser desqualificar o ensino técnico, impedir sua possibilidade de articulação integrada com o ensino médio para a formação da juventude na direção da politecnia. A Rede Federal de Educação Tecnológica foi vista como uma ameaça na perspectiva do governo e, portanto, sofreu uma forte tentativa de desmonte e mudança das finalidades da instituição. Antes mesmo da promulgação da LDB, da Lei 9394, 96, o Ministério da Educação, naquela época, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que tomou o número de 1603, de 96, separando o ensino médio do ensino técnico. Em essência, a proposta do MEC passava a denominar o ensino de segundo grau de ensino médio, como na LDB em tramitação, e o tornava unicamente de formação geral. Estabelecia a modalidade de educação profissional, na qual seria dividida em 3 níveis: o básico, o técnico e o tecnológico. Apesar de a composição das forças políticas do Congresso Nacional favorecer o governo, a pressão da sociedade conseguiu retardar o projeto de lei 1603. Entretanto, com a aprovação da Lei 9394, o governo federal entendeu que poderia fazer a reforma do ensino médio e do ensino técnico através de decretos presidenciais e portarias, e assim o fez, retirando do Congresso o projeto de lei antes apresentado. A Lei 9394, a LDB, configura a identidade de um ensino médio como uma etapa de consolidação da educação básica, de aprimoramento do educando como pessoa humana, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, para continuar aprendendo, e preparação básica para o trabalho e a cidadania. Entretanto, apesar de isso ser considerado algo avançado, a LDB dispôs de um capítulo próprio como modalidade a educação profissional, integrada às diversas formas de educação, do trabalho, da ciência e tecnologia, conduzindo ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Para melhor entendimento dessa questão, não se pode negligenciar o fato de que as reformas educacionais daquela época, dos países periféricos da América Latina e Caribe, foram realizadas sob uma orientação de organismos internacionais interessados nos rumos da economia desses países. No caso brasileiro, sob a recomendação do Banco Mundial, o poder público deveria priorizar investimentos no ensino fundamental que poderiam ser complementados por qualificação profissional de curta duração e baixo custo. No que concerne às ações da educação profissional, considerado processo prolongado e longo, a recomendação é de que fossem repassados progressivamente para a esfera privada. A teoria do capital humano, depois de ter sido criticada negativamente por uma imensa produção intelectual das décadas de 80 e 90 e estar aparentemente superada, voltara a servir de fundo para a formulação de novas políticas educacionais. Assim, um novo discurso, fundamentado na teoria do capital humano, ainda hoje bem difundida, apontava a baixa produtividade e a inadequação da proposta educacional em relação ao momento histórico do país atravessado, principalmente no que se diz respeito às necessidades do mercado de trabalho em função das metas do desenvolvimento econômico acelerado e à desmobilização política. Segundo essa lógica, a maioria dos cursos era excessivamente acadêmico e não preparava para o exercício das funções produtivas, não atendendo às necessidades do mercado de trabalho, o que se considerava um dos fatores explicativos para a crise econômica em que o país mergulhava o país. Paralelamente ao fascínio pela possibilidade de melhor qualificação do trabalho,
embutida no conjunto das transformações econômicas e tecnológicas da contemporaneidade, favoreceu a revitalização da perspectiva economicista da educação, sob a constante afirmação de que vivemos hoje em uma sociedade do conhecimento. Reafirma-se mais uma vez o papel redentor da educação numa versão atualizada da teoria do capital humano. O decreto 2208, baixado pelo presidente da República em 97, que regulamentou o decreto para a rede federal e o sistema, incorporou todos os pontos do projeto de lei, então rejeitado no Congresso, e radicalizou a separação entre o ensino médio e o ensino profissional. A nova legislação levou à extinção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, os novos cursos, que podem ser concomitantes ou sequenciais, começaram a ser implantados nas instituições de ensino no ano de 98. Em absoluta concordância com as transformações ocorridas no mundo do trabalho, as políticas públicas de educação objetivaram a contenção do acesso aos níveis mais elevados de ensino para os poucos incluídos, respondendo à lógica da pluralização. Para esses, de fato, são asseguradas boas oportunidades educacionais, de modo a viabilizar a formação de profissionais de novo tipo, dirigentes, especialistas, críticos, criativos e bem-sucedidos. Porém, para a grande maioria, são propostas aligeiradas de formação profissional como forma de viabilizar o acesso a alguma ocupação precarizada que permita alguma condição de sobrevivência. Sustenta Frigoto e outros que tal formação técnica e profissional em uma sociedade na qual se busque construir ainda no presente relações solidárias e democráticas pressupõe o desenvolvimento omnilateral das capacidades humanas, em contraposição a um desenvolvimento unilateral e fragmentado hoje, ainda reinante naquela época. Oferece indicação da sociedade para o qual propõe um novo modelo educacional calçado em uma escola unitária, de direito de todos. Nesse sentido, o decreto 2208 retorna em outro contexto a educação profissional da década anterior, de 60, onde se configurava uma rede dual entre a educação geral e a educação profissional. Portanto, a separação entre o ensino médio e o técnico reforçou a ideia de duas redes, aprofundando a dualidade estrutural do sistema educacional brasileiro. Em paralelo, criou-se o Plano Nacional de Qualificação Profissional, PLANFOR, cujo fundo foi disputado pelas organizações não governamentais e o Sistema S. Na implantação de novas políticas do governo Lula para o ensino médio e para a educação profissional, insere-se a revogação do decreto 2208 e a aprovação do decreto 5154, transformado em lei mais recentemente. Estabelece a flexibilização na articulação do ensino médio com o ensino técnico e o ensino do retorno do ensino médio integrado. Entretanto, a proposta do ensino médio integrado à educação profissional não avançou tão significativamente como esperado. Em 2010, correspondia a 2,9% das matrículas do ensino médio e 19% das matrículas do ensino técnico. Tanto por força decisiva da vontade política e recurso do governo federal, mas principalmente pela resistência da sociedade e acomodação das instituições educacionais. O dano do decreto 2208, vigente por 7 anos, teria sido muito mais significativo para desconstruir a possibilidade de interação entre a formação geral e a formação técnica. O debate sobre a importância política e pedagógica da revogação do 2208-97, a reivindicação reivindicado pelos educadores progressistas, assim como as posições diversas e contraditórias do meio educacional, definiram o decreto 5154-97 como uma mudança possível na legislação educacional. O decreto revogou a obrigatoriedade da separação e delegando as formas de articulação entre a educação profissional integrada, concomitante e subsequente e o ensino médio para a decisão das redes e instituições escolares. Porém, consolidou a regulamentação da modalidade de educação profissional separada da educação básica prevista na lei e ocultou o avanço conceitual e político para o ensino médio conferido no debate sobre a politecnia e a escola unitária no Brasil. Entretanto, as novas intenções governamentais não estão isentas de contradições e concepções ambíguas. Mesmo com uma política de governo comprometida com a superação do dualismo entre a educação básica e profissional, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, SENTEC, organiza seminários separados
do ensino médio em 2003 e da educação profissional em 2004. No próprio Ministério, em 2004, criou-se uma Secretaria de Educação Básica e o Departamento de Política do Ensino Médio, nela vinculado, separado da discussão da estrutura que cuida do ensino técnico. Se representou um avanço para configurar a política da educação básica como um todo, também separou no interior do MEC o ensino médio da Organização da Educação Profissional Técnica, responsabilidade da nova Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC. As secretarias tiveram dificuldades de garantir a coordenação em âmbito nacional do processo de formulação e implementação de políticas para o ensino médio integrado à educação profissional. E nem viabilizar o avanço conceitual da identidade do ensino médio mais amplo, que incluísse, inclusive, a profissionalização. Posteriormente, a mesma dicotomia em lidar com o ensino médio separadamente do ensino técnico se configurou na realização da Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, em 2006, e a Conferência Nacional de Educação Básica, em 2008. Ambas as conferências, que promoveram um avanço extraordinário de organização e mobilização na sociedade, entretanto, não foram capazes de resgatar o debate central da escola unitária e da politecnia, dando centralidade a um formato do ensino médio integrado restrito à integração com a educação profissional técnica de nível médio. Aqui vale a pena chamar a atenção que o conceito de politecnia, ele inclui como forma possível a profissionalização, mas tem uma concepção mais ampliada. Por outro lado, a grande dívida social com a educação de um enorme contingente da população e o compromisso de enfrentar imediatamente as desigualdades sociais levaram o governo Lula a valorizar a valorização de programas de qualificação profissional,